esse espetáculo, Depois do Corpo, ele tem o patrocínio, o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Ele é do edital de 2016 e hoje é a 20ª apresentação. Quer dizer, estamos encerrando o projeto aqui e já com muita saudade de tudo que aconteceu nessas 20 apresentações, né? Convido para cá o Almir de Amorim, nosso dramaturgo. Na luz, o Alan, Lourenço e a Luciene, que estão lá. Na cenografia, o Yankee Amorim, que também é fotógrafo, está ali. A Adriele Muriel, vem para cá. E nosso elenco, né? O Bruno Peixoto. Jay Matos. Thiago Renner. A gestora de mídias, Carol Verri, vem para cá. A programadora visual que não veio hoje, que é a Paula Thaís, né? E o Mereces, tá? Nosso assessor de imprensa, Eduardo Rocha, vem pra cá, cadê? Ô, Eduardo, vem pra cá. Cadê? Ai, fugiu. Tá. Enfim, e após as apresentações a gente abre com um bate-papo, né? Vamos conversar sobre tudo isso que a gente acabou de ver, sobre, enfim, o que vocês quiserem perguntar e vamos conversar. Esse espetáculo a gente fez em vários locais, em Goiânia, em Aparecida, inclusive em colégios na periferia, sabe? E foi bem bacana o processo todo. E o bate-papo após é um outro espetáculo, né, Rubens? É uma outra aula, é muito legal mesmo. Espero que aqui hoje também seja tão quanto. Oi, Almir. Pode começar, gente. Fala. Fala. Pode falar. Usei a questão do texto. Ai, que massa! Alguém resolveu falar, meu Deus! Obrigada, Edson! Agora eu pedi a pergunta. Fiquei muito feliz. Primeiro, parabenizar toda a equipe pelo trabalho. E segundo, como texto do Almir, você como diretor, essa dramaturgia foi sendo modificada com a presença dos atores durante o processo, você foi realmente seguindo o texto do autor? Coitado desse elenco. Porque, assim, é uma coisa minha de ser muito fiel aos textos. Sabe, todo texto que eu monto, é muito difícil eu colocar alguma coisa, eu respeito muito um dramaturgo. Não que quem mexa desrespeite, não é isso. É uma opção minha. E eu sou fiel a palavra por palavra. E eles sabem disso, bem, sabe? Essa coisa de caco, de improviso, essas coisas, E esse texto, ele é tão complexo e tão completo e tão atual, que mesmo tendo sido escrito em 68, né, dói saber que tudo, né, ainda acontece, sabe? E por ele ser assim, aí realmente eu primei por uma fidelidade, assim, bem rígida, né? É como a Jay fala assim, eu vivo a vida. Um dia ela falou, eu amo a vida. Eu falei, não, vive. Pode ser a mesma coisa, sabe, o mesmo sentido, né? Mas é o que o dramaturgo escreveu. Porque um dramaturgo, quando ele cria um texto, que ele aprofunda, que ele vai e vai imaginando, e depois ele volta e reescreve, sabe? Então é um trabalho que tem que ser... Eu sou dessa vertente assim, que eu tenho que respeitar
o cara que escreve, sabe? De seguir realmente ali, palavra por palavra, né? E aí a dinâmica é muito grande, né? E os textos do Almir me dão assim, uma abertura muito grande de criar cenas e de ir. Quando eu dirigi o Hermafrodita, né? O próprio Almir falou assim, quando eu escrevi, eu nunca imaginei isso que eu vi, sabe? Mas o texto dele estava ali na íntegra. E aí a gente viaja nas cenas, né? Na construção do espetáculo. E é um papo também muito aberto que eu tenho com os atores, sabe? Não sou ditadora, só vou a sapato, mas eu não sou ditadora, né? Então, assim, é um processo bem bacana. E essa montagem a gente montou em 2014 e agora a gente voltou, a gente fez isso em 15 dias. Foi uma doideira. Tivemos uma semana, a gente fez uma imersão em Goiás, sabe? Que o Tiago não mora mais aqui, ele mora no Rio, né? E aí tinha que ser assim e foi. E o Bruno veio, sabe? Cara generoso pra caramba. Conheci a Jay no meio do processo, sabe? Através de um teste. E ela veio e vestiu também a camisa do espetáculo e mergulhou. E foi muito, eu sou muito abençoada por Deus, porque os três têm uma química muito legal. Ele o Bruno já conhecia há pouco tempo a Jay, e o Tiago conheceu a Jay no primeiro dia de ensaio. E foi assim, sabe? E fechou. Porque se não fosse assim, não daria para acontecer nesse tempo tão curto, né? Primeiro, parabenizar, tá? Prazer ver um texto acontecendo. Alguém que está bem sincronizado mesmo, está gostoso de ver. Uma montagem bem intensa desse texto, bem movimentado, tá? Quanto tempo vocês levaram assim, de ensaios, tá? Para chegar a esse processo? Tá? Agora então, está no 20ª apresentação. Foram 15 dias de ensaio. 15 dias de ensaio. Contando com o texto. Com tudo. Em 15 dias. E aí hoje, né, tipo assim, 4 da tarde, falei, gente, o espetáculo cresceu, porque é bacana demais, gente, o espetáculo não pode apresentar 1, 2 vezes, não. Porque a gente apresenta uma vez, depois não tem público, porque os amigos vêm tudo na estreia, né, depois não tem mais público, é complicado. E aí, nesse processo, né, aí a gente tá insistindo com o povo não vai no último, e muita gente falou que vinha no último dia, não veio também. E perderam, né? Aí hoje, 4 da tarde, eu falei, Francismar, ele que grava meus espetáculos, tudo, é meu gravador oficial, né? Falei, Francismar, eu estou na 20ª apresentação e o espetáculo amadurecendo, cresceu muito, né? Então, assim, eu quero que você registre hoje. Porque o registro que ele fez no início já ficou, sabe? Então, eu acho que o espetáculo... teatro é assim, ele está sempre amadurecendo, nunca está pronto, ele está sempre crescendo e vamos. Né? Se eu conseguir uma verba para a gente manter esse espetáculo, na 30ª apresentação ele vai estar mais rico, na 100ª mais. Você, Eurípides, sabe muito disso, melhor que eu. Né? Então, assim... É muito bacana a gente poder fazer 20 sessões, porque a química vai aumentando, a gente vai compreendendo mais, sabe? E cada vez que a gente conversa sobre esse texto, a gente descobre coisas, tá? Cada vez que a gente senta com o Almir para conversar, porque a gente teve esse privilégio de ter o dramaturgo do lado na montagem, né? Então, cada vez que a gente conversa com ele, é mais coisas que a gente descobre. Vivo, né? Ele é o autor que não rola no túmulo, né? No túmulo, na cadeira, na poltrona mesmo, né? Enfim. Mas foi muito bacana, Eurípides, porque foi um trabalho muito tenso, intenso, e o espetáculo é denso e tantos ensos, né? Obrigada. Oi? Bom, eu estou muito feliz aqui hoje, nessa noite, para quem a conhece como eu a conheço, sabendo da sua persistência, da sua essência que respira, levanta, acorda, respira teatro dia e noite e dia,
eu sou testemunha disso, né? Partindo de onde você partiu, que é de uma situação que hoje não existe, a questão do Mobral, Aham. né? Você ensinar as pessoas a buscar, respirar o teatro, viver o teatro, etc e tal, né? Eu quero parabenizar com isso, estou muito honrado com isso, né? Chegar ao 20º não é fácil, sabendo das dificuldades, né? E com certeza, sabendo a sua perseverança, a sua segurança, o seu conhecimento, toda essa garra que você tem, eu tenho certeza que o 30º é uma fichinha aí perto de ser, certo? Agora, uma coisa que me despertou muito é o elenco, né? Com os parabéns, assim, um prazo praticamente impossível. Se você falar isso, as pessoas não acreditam, mas sabendo a experiência do profissionalismo que demonstraram aqui, então ótimo. Então, eu queria só relevar aqui ao nosso autor, se ele inspirou esses personagens em algum momento, alguém em vivência própria baseou em alguém inspirado, por exemplo, viu uma pessoa e baseou nisso, então o que foi isso? Eu convivi com pessoas parecidas, assim, e eu vi muitas pessoas nessa situação. Esse texto foi escrito num período em que a gente, não sei se todo mundo vai concordar, era governado por um tipo de governo que não fazia muito bem à população, no seu lado humano. Então, esses 3 personagens, mais ou menos, são uma síntese, né? Uma pessoa em si. Ele representa uma classe, esse é outra, enfim. Esse apanhado do que se viveu nesse tempo, inclusive da dificuldade de se fazer arte, da censura e da perseguição que os artistas sofriam, isso está exposto aqui. Nesse tempo, um espetáculo foi invadido por paramilitares e os artistas foram violentados no palco ali diante da plateia. Então, tudo isso é o conteúdo e a distribuição dos personagens que estão simbolizados nesses 3 aqui. Ele não é simplesmente um marginal, ou um demônio, ou como se diz, uma pessoa contrária ao sistema. Ele não é simplesmente uma pessoa integrada no sistema. Por isso que a nossa peça, ela sobrevive até hoje, eu acho que por algum tempo, infelizmente, pelo que a gente tem e vislumbra por aí, do que nós vamos ainda receber de administração, de política cultural, inclusive. Enfim, é um sentimento. Eu sou só um artista, não sou político, mas a gente debate, a gente coloca essas coisas aqui com um pouco de razão, não só através de sentimento. E essa razão, por exemplo, está na estrutura da peça, que eu fujo um pouco da tradicional de ato, cena, quadro, e propus uma peça em 3 movimentos, uma coisa simples que uma pessoa, 2 pessoas vêm se encontrar, desencontram, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, essa pessoa que viria encontrar com a outra, que seria o par do Teles, encontra com esse indivíduo que é ali a geografia de toda essa história, que inclusive se a gente fosse denominar, seria um homem de rua, mas não é tão simples assim. O que é um homem de rua? Como o que é um cara burocrata ou integrado no sistema? Qual o compromisso, qual a dívida, qual o dever, qual o haver que ele tem com tudo isso? Enfim, esse universo todo, eu não sei se estou respondendo, é que me ajudou a parir essa peça. Estou falando isso lembrando de um cara que era cenógrafo e que certa vez disse que a peça era como uma criança, né? Que a gente dá à luz. E aqui, com o auxílio dessas parteiras todas, a gente vê o que viu aí, né? Esse texto, ele faz parte de uma trilogia, né? É o Depois do Corpo, aí vem o Outro Pecado Capital
que ele está participando de um projeto com um grupo de Anápolis, que pôs o nome no grupo deles, coloca o nome do personagem do outro pecado capital, e o terceiro que é Zoró, né? Então, assim, é muito rico isso, e eu já montei o outro pecado capital e parte do Zoró. O meu sonho é um dia pôr assim, né? Num dia, o outro, depois do corpo, o outro pecado e Zoró, para que as pessoas tenham um motivo. Amanhã tem mais, segue a cena, né? Plim, plim. Amanhã eu estou aqui que eu tenho a continuar, né? Aquilo de amarrar as pessoas o ano todo para ver a novela, né? E eu sou muito grato a essa mulher aqui que me pediu em casamento. E a gente gerou 2 filhos. E depois do incentivo dela, mais peças eu gerei. A gente está, enfim, resgatando uma proposta inicial minha, essa de fazer teatro desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? E com outras obras que a gente tem por aí. E eu ainda quero ter a vontade, o desejo satisfeito de não rolar no túmulo enquanto eles estão apresentando. Ficar presente aí. E o bacana também, assim, que o Yuri fez administração, é o juizado da família, né? O Ian que está com a gente, né? Produtor, fotógrafo, cenógrafo e assim, como os pais fazem tudo, ele acabou, né, tá nessa linha de que quem quer fazer arte, quem quer fazer teatro, cinema, tem que realmente estar pronto para fazer qualquer atividade, né? Fala. Bom, Zira, primeiro falar sobre você, né? Dentro temos uma história também, caminhando junto desse teatro, e ver que você é mulher de teatro, e hoje eu consigo ver mais do que isso. É uma grande mulher de teatro no Brasil. E ouvir o Almir, para mim, é sempre uma grande emoção, uma aula. E estou grato por ter vindo e quero falar para vocês 3. Eu acho, eu tenho certeza. E todos os atores que estão começando, querem enveredar nessa área do teatro, da TV, do cinema, eles deveriam ter assistido vocês. Em algum momento eles devem assistir. É uma grande aula de projeção, de expressão, de emoção, de tudo. Ver o Bruno também é uma emoção para a gente partilha dessa grandiosidade que você vive no palco, essa intensidade, e vocês dois é uma surpresa muito boa para a gente. E eu acho que todos os atores deveriam assistir a esse espetáculo. Só agradecer e parabenizar vocês. Obrigado, Diga. Assim, pensando nesse contexto, né, e aí na história da peça, de 1968 para cá, a própria ideia, eu queria falar um pouco da questão da ideia da violência, que ela aparece na peça, e aí eu consegui perceber de uma forma muito sutil, assim, se foi uma coisa intencional, essa sutilidade, ou se realmente pode ser só uma coisa que eu notei, ou que... Porque, e aí a gente vai para o cunho do texto e da ideia, é uma coisa muito violenta, né, extremamente violenta, principalmente a ideia do desfecho, né, dessa ideia da pacificação do filho na sala, e toda essa ideia da luta de classe que é presente no texto, assim. E se essa foi uma metodologia em relação a essa questão, não sei, poderia ser explorada mais a questão do dente, ser uma coisa mais dos movimentos serem mais na ideia de intencionalidade, mais violenta. Nossa, eu acho que as pessoas estão acostumadas com violência, que eu já acho tão violento. Ensaiando, muitas vezes eu já chorei. Quase todas as apresentações eu me emocionei. E dói, cara, porque você vê uma mulher sendo violentada, tá? Você vê um cara, o D, que está ali à margem da sociedade, sabe, exposto, como a gente vê toda hora aí nas praças, nas ruas de Goiânia ou qualquer outra cidade, e que às vezes a gente nem vê, só passa, nem olha, nem percebe, são talvez vultos.
Está tão banalizada a violência que uma vez na cena de violência sexual, que eu acho que não precisa tirar a roupa para mostrar, alguém da plateia riu. Como que se ri? Como que alguém tem coragem de rir de uma situação, mesmo que seja uma encenação? Então é muita falta de sensibilidade. Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a ver a violência na rua, a saber que alguém foi assassinado por causa do celular, a saber que um pai matou um filho matou um pai, que o vizinho pegou uma criança de 3 anos, usou, abusou e assassinou. Então, não acho sutil, não. Não acho. Porque, para ser mais forte que isso, teria que ser a vias de fato. Com todo respeito, é a visão de cada um. Assim, assusta, sabe? Porque foi jogada no chão, foi usada, foi violentada. Isso não é sutil para mim. E, para ser mais forte, eu não acredito que eu tenha que ser tão realista ao fato de tirar a roupa, de pôr nu. Para mim não há necessidade. Para mim não há. Eu já fiz nu em teatro, em contextos que eu acho que, inclusive, foi dirigida pelo Eduardo, As Moças do Segundo Andar, né? Um nu aqui. Era um contexto que eu acreditava. Então, assim, eu acho isso. Pode falar. é uma linha muito delicada, sabe? E a proposta aqui da gente de representar é expor, é desnudar a coisa como teatro mesmo. Sabe? Não partir para um realismo, transgredir o realismo, confundir o realismo da personagem com o ator, entendeu? Então, e se é uma linha tão delicada, a gente pode estar concorrendo para a multiplicação dessa violência. Então, ela deixa de ser uma crítica. A gente vai estar, incentivando, a gente vai estar naquela campanha nazifascista que todo mundo conhece da história aí, né? Se alguém vê um filme do Pasolini, por exemplo, com esse último filme dele aí, sabe? E você vê um filme do Bergman, por exemplo. Você vê um filme do Godard, francês. E todos mostram da mesma forma, sabe, com a mesma intensidade, e a não dependência do espectador de ver aquela coisa explícita assim. Quer dizer, a catarse, na nossa proposta aqui, sabe, ela é um tanto racionalizada, sabe? A gente foge um pouco da emoção, a gente foge um pouco desse incentivo que a gente tem de Hollywood há muito tempo. Muitos países têm uma vida que tem. Eu vou falar uma coisa muito delicada aqui, por causa da indústria de sonho que consome. Então, esse sonho passa para ela como fato real, como doutrina de vida. Necessidade. Então, por isso, necessidade. Então, isso é uma maneira particular. Isso existe no texto e acho que, de certa forma, provoca os atores. Por exemplo, tem violência contra o gênero, a gente tem aqui, nessa peça, de uma forma que naquele tempo não era tão amparada pela lei, sabe? Naquele tempo se chamava o cara de viado, de bicho, assim, sabe? Ele tinha no mínimo duas linguagens nesse sentido. Ou você era parceiro, vivia solidário com a pessoa, irmão, ou você era o outro lado e falava a mesma língua. Como no meio artístico, a gente tinha pessoas que militavam contra o sistema, contra as propostas que hoje nós temos como resultado no que nós estamos vivendo, e que naquele tempo foi uma coisa
mais incisiva, foi um tempo de construção, de geração de pessoas que hoje são autoridades aqui e que era normal, era, sabe, natural. É como matavam na colonização portuguesa de morte natural. Então, tudo isso aqui, sabe, tinha que parecer uma coisa da população. E as pessoas foram educadas, formadas, paridas dessa forma. Não era só militar torturando, dando choque no ânus, no sexo das pessoas, não. Era uma coisa muito mais profunda. É hoje que a gente vê do grito das minorias que chamam. E como é que é esse grito? Se dentro dele mesmo não tem pessoas que são favoráveis, que vão ser os mordomos desses ditadores, e que hoje estão gritando contra aqui, falar, olha, o cara está matando o meu irmão porque ele é homossexual, sabe? Esse mesmo cara pode estar lá na frente, contribuindo para isso. Pois não. Eu gostaria de ouvir os atores, né? Também. Essa experiência de participar desse projeto, essa temática tão atual, profunda, e de uma autoria muito grande de vocês três, né? Então, eu fico feliz de ver o palco. Gostaria de ouvir vocês três. Bruno Peixoto. Faça as honras. Então, eu estou completando 40 anos de idade. Estava vendo o Eurípides aqui e lembrei, na hora que eu vi o Eurípides aqui na plateia, eu lembrei da Luzia, lembrei do Almir de outras épocas, há muito tempo, né? A gente era mais ou menos quase. E de lá para cá comecei. Me passou um filme muito rápido agora nesse tempo que eu estou aqui ouvindo tudo. E a minha geração é uma geração pós-ditadura, né? Uma geração que pegou uns encaixotamentos já da educação pós-ditadura, com a moral e cívica, com a SPB, com a educação para o lar. E nesse momento eu tenho percebido que qual a minha função virando esse ciclo agora para um outro ciclo enquanto artista. Eu tenho pensado muito sobre isso. O que fazer, como fazer, de que forma fazer, entender também as minhas limitações, correr contra as minhas limitações, porque esses 15 dias, os dois decoram o texto em 3. Eu gasto 13, entendeu? Muda tudo. Não é por falta de... Muda. O tempo é outro, o movimento é outro. A gente começa a sentir corporalmente. Eu pensei que a gente pensa que nunca chega, mas chega. Está chegando e a gente tem que correr contra isso. Então, falando sobre isso, eu fiz esse projeto com a Luzia, foi uma conversa que a gente fez, que a gente teve junto com o Almir. Primeiro, porque eu admiro demais o trabalho, a dramaturgia do Almir, eu admiro muito, porque ela deixa a gente num lugar muito maluco, assim, ela tira a gente do eixo, né? E a gente está tratando de um momento político que o Brasil está passando nesse momento, que a peça tem tudo a ver, né, com essa situação, com essas parcelas sociais que cada um representa. E também eu não posso ser negligente nem hipócrita, dizer que a Luzia pagou muito bem a gente recebeu super bem para fazer esse trabalho, como nunca eu recebi em Goiânia, ela me pagou como nunca recebi, né? Ela teve a honra e eu tive a honra de receber uma grana muito legal dela e do Almir para poder fazer esse trabalho, então eu me senti digno, né? A gente se sente muito digno, assim, né? A gente não pode esquecer esse outro lado. A gente acredita em sonhos e esses sonhos também, eles precisam ser acoplados de condições financeiras, físicas, né? Para que isso aconteça. Isso é um discurso dela e eu acho que não tem problema nenhum de eu dizer isso em público. Então, eu quero sim fazer a diferença. E isso tem acontecido nos últimos anos agora, assim, de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, os quarentão comendo no lombo, né? Então a gente começa a pensar já nessa postura nossa, né, de artista, de poder levar nesse movimento cotidiano aí das parcelas de pessoas que vêm nos assistir, de levar um pouco desse discurso que vale a pena. Eu escolhi a parte mais complicada do teatro, que é a experimentalidade. Então, estou aqui.
Estou aqui. Mas eu já tenho pensado sobre o que é experimentalidade e o que é comercialidade, agregar isso daí, porque também a gente precisa, né, de inteligência emocional e financeira para que as coisas aconteçam. É basicamente isso. Aproveitando a deixa aí, algum momento de vocês três, ao receber essa missão, por exemplo, nos 15 dias, houve algum, por exemplo, mesmo vocês estando tendo na retaguarda esses 2 mestres aí, traduzir, ouvir, sabendo toda essa verdade que eles possuem, teve alguma hesitação em falar assim, nós não vamos conseguir em 15 dias? Várias. O tempo todo. Várias. Várias. Essa semana mesmo a gente passou por isso. Acho que hoje, agora, um pouquinho antes. Várias. Não, eu acho assim. Chorando na cama, assim, depois do espetáculo. Eu acho assim. Quando você pega a obra do Almir, né, que é esse texto, essa dramaturgia, que é muito intensa, muito pesada, e ela traz toda uma carga muito importante, né? Porque ele escreveu há 50 anos, ele tinha 24. Hoje eu tenho 24. Não é querendo, tá? Mas, enfim, 50 anos, sabe? E daí esse texto, ele montou uma vez, e daí entraram lá, meteram porrada em todo mundo, naquela época. E hoje a gente tem a oportunidade de colocar isso aqui em prática, né? De colocar essa dramaturgia no palco, em ação. É uma responsabilidade muito grande. E daí quando você olha para o tempo, aí a gente fica angustiado, né? Porque é muito pouco tempo para uma obra tão intensa e pesada e que requer todo um cuidado. E então, a todo momento a gente ficou assim, angustiado, mas a gente tentava focar e... E eu dando uma trabalheira para eles, menino. Várias. Não, mas enfim, tudo fez parte do processo. E foi muito legal. E aconteceu quando a gente estava à procura da atriz, o Almir é facebookiano, né? Aí ele pôs, procura-se uma atriz para o espetáculo e tal. Aí a menina que fez a Betinha, que hoje está com 80 e poucos anos, perguntou para ele se ela ainda serviu, tipo assim. Ela mora no Rio, né? Ela é do Rio de Janeiro. Senhorinha. Uma senhorinha, né? Atuando com 80 anos. ainda aos 80 anos. Foi professora na Cal, enfim. Aí eles trocam figurinha e falam assim, se ela servia, né? É tão bacana a história desse texto, né? Esse texto tem um currículo maravilhoso, assim. É que essa peça foi montada em 70, no Rio de Janeiro, um grupo chamado A Comunidade, e dirigida pelo Amir Haddad. Então, ela era a Betinha, que é a Maria Esmeralda Forte, o Rubens de Araújo, que fazia o D, e tem outro menino, eu não sei se é porque ele se escondeu na minha memória, ou falta de memória, eu nunca lembro o nome dele, é o Teles. Fazia o Teles, né? Fazia o Teles. Ele parece que parou um pouco também, não seguiu o caminho... Ah, não é comigo não, né? Não tem ninguém entrando invadindo também, não. Então, a Maria Esmeralda, então eu pus lá, precisa-se de uma atriz jovem, experiente. Ela falou, não serve uma atriz madura e com experiência? E essa coisa de repente, hesitar, sabe? Se eles mostram isso para mim, sapato voa, então eles têm que... Mas no dia da estreia, nós estamos pela manhã lá no Ritual. Não. Criar Novo Ato. Nós estamos pela manhã. Eu entrei num pânico tão grande que há muito tempo que eu não saía tanto do eixo. Mas eu entrei num pânico tão grande, assim, quando você pisa e vamos que vamos, e terminou o espetáculo, aconteceu, aí eu peguei o carro, a gente se encontra à noite, eu encarrei um chororô no carro, cheguei na minha mãe, eu com 40 anos de idade, falei, mãe, eu não vou fazer mais teatro, eu não sirvo mais para isso. A minha mãe falou, eu tô acreditando que eu tô ouvindo um cara de 40 anos aqui na minha casa, chorando por conta, só fez isso na vida? Pelo amor de Deus. Mas assim, é porque faz a gente repensar, né?
muda muita coisa também, assim, as coisas como vão acontecendo, né? E só para fechar, eu acho que todo processo é válido, né? Assim, claro. Acho que a gente, Claro. todos nós temos um respeito muito grande pelo processo do ator. Existe um motivo para que ele aconteça, né? E a gente, assim, não é tão legal você pegar um espetáculo desse e trabalhar em 15 dias e vamos lá. Porque você precisa absorver muita coisa, construir muita Deixa eu coisa. explicar por que esses 15 dias, porque senão Não, a gente... explica não. Porque assim, esse espetáculo ele foi montado em 2014 com o Rubens e a Carol Feitosa. Daí a gente levou para o fundo e foi aprovado, e aí a Carol virou advogada, resolveu investir na carreira, achou, né, tá certa. Aí entrou a Adriele Muriel, que é uma grande atriz, isso em 2017, quando a verba estava para sair a qualquer momento, em junho, julho. Aí a Adriele se encontra o príncipe dela, sabe, se apaixonam, e aí gera uma criança que eu chamo de Diana, que é belíssima. E aí, quando a Adriele me falou que ela estava grávida, eu caí na parede, assim. Fiquei tonta. E aí, a gente estava lá para ensaiar, porque a grana ia sair a qualquer momento. A gente já estava, antes da grana sair, já buscando. Eu acho que essa luz é porque quer que fecha, né? Mas deixa eu falar mais. Aí, né? Você está incomodando, espera um pouquinho. Tá lá em cima. Neném, um pouquinho de... Espera um tiquinho. Aí, quando... Aí eu falei, Adriele, então não dá para você fazer esse espetáculo. A gente vai continuar no escuro. A gente não dá para você fazer esse espetáculo, porque eu tenho que... Tá, fui para casa à noite, eu não dormi. Falei, puxa vida, é uma profissão tão difícil de ganhar dinheiro com ela. Agora, porque ela engravidou, ela não vai fazer espetáculo? Não, ela vai fazer sim. No outro dia, reunir todo mundo, vamos esperar a neném nascer. Isso ela estava no início da gestação. Aí a neném nasceu em março. Aí a Adriele percebe, aí 9 meses, tudo mudou na vida dela. A cabeça, a mãe veio, né? E aí ela... Tia, eu preciso de um tempo para cuidar da Diana. E isso foi em julho, quando foi outubro a grana saiu. Aí eu tinha até 30 de junho para cumprir o projeto, até 30 de julho para prestar contas. E aí eu desorientei, porque a Adriana já tinha ensaiado um pouco. Aí foi quando a gente saiu à busca de outra atriz, e aí a coisa, por isso que teve que ser muito acelerada assim, e teve que acontecer em 15 dias. Aí eu não consegue pauta em teatro, a gente não consegue pauta. É muito difícil pauta em teatro que a gente dê conta de pagar também, porque as pautas são exorbitantes. Quando você pensa em ir para o teatro, você já fica no vermelho. É muito complicado. Ainda vou na Globo fazer uma cena, mandei o teatro para o Rio de Janeiro, está demorando. Fazer uma cena na Globo para a gente ter público, que aí a gente tem, né? E aí, então foi essa correria. E aí agora a gente está... Aí eu consegui do FAC para que eu pudesse apresentar até hoje. E eu tenho que prestar conta até dia 30 de agosto. E por incrível que pareça, Diana hoje, 4 meses, linda, maravilhosa, já tem no currículo dela cenógrafa, já gravou cinema, a menina já está acontecendo. Então, por isso, essa loucura não foi responsabilidade da gente, Adriele está com a vida maravilhosa e o meu cabelo acabou de cair. Entendeu? O que aconteceu? E a gente está aqui com uma peça ótima, eu vim pela segunda vez hoje, e eu passo para vocês, tanto para vocês que estão aí, mas tanto para a plateia, onde é que a gente está errando, o que a gente está fazendo de errado, que a gente não consegue trazer gente para o teatro? É uma pergunta que eu me faço, porque a gente divulga, as pessoas prometem e não cumprem. Aí depois vem se justificar e eu digo assim mesmo assim, sinto muito, eu estava lá, quem perdeu foi você, que não foi. Houve uma previsão
Houve uma previsão da virada do século XIX para o XX do Adorno e do Horkheimer sobre a indústria cultural. Eles já tinham feito essa previsão de que a indústria cultural iria sobrepor as experimentalidades e que a sociedade, que é o caso no caso do outro filósofo francês, que é o Bauman, que falou que ia virar uma sociedade líquida. Né? Então, esse movimento que eu vejo da indústria cultural é o grande fator. As pessoas têm uma comodidade de ficar em casa, e quando elas não estão em casa, elas estão em locais de lazer. Né? Quando vão para esse lugar de lazer, criam-se os stand-ups, que é que vai de encontro a esse gosto dela. Né? Então, assim, são as facilidades, é o que eu enxergo, assim, nesse ponto. Já existe uma previsão nesse sentido, assim, né? De que a gente chegaria nesse tempo. Ele passa por uma crise, mas ele fica, assim, com a perna manca, mas ele não morre, né? E a gente precisa... Eu estava conversando esses dias agora, por que a gente está fazendo teatro em casas de espetáculo? E comigo. E por que a gente não está indo para a periferia fazer isso? Fazer na rua, ir atrás desse povo que está lá. Porque às vezes eles não sabem que existe isso aqui, eles têm direito, mas eles não sabem, não tem uma cotidianidade na vida deles. É o caso de uma criança hoje, que eu dei um curso agora há pouco, perguntei para ela, para todo mundo ver, você sabe quem é Maria Bethânia? Não fui tão longe. Você sabe quem é Adriana Calcanhoto? Você sabe que... Não, mas se você perguntar quem é a Anitta, ela sabe. Né? Então, é uma venda sobre venda em cima dos gostos, que ditam gostos, né? Então, ele estava perguntando por que a gente não está indo para a periferia. E era uma prática assim, né, seu amigo? Era uma prática de ir para essas margens fazer as coisas, né? Se o público está indo, a gente precisa de fazer projetos para ir até eles. A gente não vai morrer nesse ponto, né? E uma coisa que às vezes, assim, me incomoda, porque... eu já fiz projeto escola, que é formação de público. Os projetos escola existem todo ano. E aí essas crianças crescem, mas elas não voltam para o teatro. Isso me dá me incomoda. Porque a gente vai, as crianças, os professores levam, mas essa criança depois ela não... Talvez venha uma ou outra, né? Mas pelos milhares de crianças que vê o espetáculo lindo, infantil e tudo, depois ela não volta, nem para ver outro infantil, sozinha com a mãe e pai. Então, né, a gente fica assim. Em outras palavras, gente, é o que eu disse aqui, a gente construiu, eu digo, quem administrava, a gente construiu esse comportamento. A gente fez pessoas nascer nesse período, viver dentro de casa e criar bandidos. Quem são bandidos? São aqueles mesmos carinha que roubavam e tal. Por que tem uma coisa chamada... Como é que chama aqueles caras lá que... Milícia. Vocês já viram muitas guerras antes, como é que começaram, não viram? Guerras civis e tal. Então, essas coisas são, sabe, esse pavor que a gente não está percebendo, está crescendo aí, ó. E a gente fazer alguma coisa em termos de luz para isso, vai acontecer que você é o quê? Você, de repente, é um daqueles bandidos do morro, é um daqueles caras de arma, sabe? Porque a máquina pode expor você como isso. Se você não entrar, sabe, no funk para criança, sabe, nessa proposta cultural, é a tal da experiência. Vamos chamar de experiência essa luta da gente de querer comunicar com o público que não está presente, o que ele mesmo deve estar sentindo e não percebe. E essa própria ideia da marginalização do centro também, se a gente for pensar no centro, o que a gente tem de cultural e a própria invisibilidade do Goiânia e outro, por exemplo. Dividir culturas, então tem a cultura da periferia, tem a cultura da elite, tem, sabe, a cultura... Os estigmas que vão ser montados, né, nos espaços, né?
É, Ninguém isso aí. acontece aqui, se você assistir, você tem que sair da sua zona de conforto e raciocinar um pouco. É. Você é feliz? Ninguém quer ficar incomodado com nada. Então, É. confunde-se liberdade com alegria, mas a liberdade não traz alegria nenhuma, na verdade. Ela traz raciocínio, traz um pouco mais de moral interno. Infelizmente, o público não está aqui porque as pessoas estão sedadas em casa, dando tempo para as doses de prazer mesmo. E infelizmente, eu queria dizer para vocês, mas vai ser cada vez mais difícil, porque a indústria é cada vez mais forte, mas ainda bem que vocês estão aí fazendo isso aí pela gente. Sabe por que agro é tech? Porque, sabe? Por quê? Por que tudo isso aí se está na Globo? Gente, a gente está alimentando, a gente está comendo, a gente está bebendo, sabe? Aquilo que vai... Ela aqui quer fazer uma pergunta, tem 2 horas. Eu? Ah, o Bruno? Obrigado. Obrigado. Para mim, foi um dia que nós estávamos apresentando num colégio de periferia, longe pra caramba daqui. E nós tínhamos ali alunos totalmente perdidos dentro deles, dentro da sociedade. E que nunca tiveram acesso ao teatro. Não tiveram acesso a nada. E no meio das minhas cenas mais fortes, no meio da cena de estupro, eles uivaram e gritaram e falavam: segura mais forte, segura direito. E a Luzia parou o espetáculo. Ela disse: parou, congela aí. E aí ela deu uma bronca com esse pessoal. E aí a gente continuou o espetáculo. E ao invés, eu me senti muito, muito feliz com a reação que a minha cabeça acabou tendo com aquilo, porque o mais lógico seria eu ter falado assim: não quero fazer isso nunca mais na minha vida. E foi ao contrário, sabe? Eu saí assim: gente, eu preciso fazer isso mais vezes, eu preciso bater de frente, eu preciso... acho que essa foi o que ficou mais marcante do porquê fazer esse tipo de teatro. Porque fazer para o pessoal que é cult, para o pessoal que é politizado dentro do teatro é fácil, né? É bonitinho, é legal o pessoal falar assim: nossa, eles são ótimos. Mas não é só para vocês que eu quero fazer teatro. Eu não quero fazer teatro para falar que eu sou legal, que eu sou uma boa atriz. Eu quero nesse cutucar. Dia, quando a gente abriu o debate, a gente perguntou se alguém gostaria de conversar. Aí ficaram, acho que uns 10, 12 adolescentes vieram conversar com a gente.
E aí uma menina, pela primeira vez, ela Ela que se ela tinha abriu. sido abusada quando criança. Primeira vez que ela teve coragem de se abrir. Então, podia ter ali Entendeu? 40 alunos gritando, mas pelo menos 10 foram tocados, sabe? Por Sabe? isso que eu Foram posso te tocados e aí foi uma conversa foi punk. Para mim foi uma apresentação que nós fizemos um novo ato e um mestre de obras do lado foi assistir o trabalho. Verdade. E depois ele sentou e ele fez uma análise Total, social total da peça. E aí você pensa assim, um mestre de obras, né? A gente vai com preconceito. Eu fiquei impressionado. Ou seja, a visão dele foi existe possibilidades aí que a gente pode tocar, sabe? Pensando no que você me incomodou muito com a sua pergunta. E aí, esse mestre de obras foi impressionante, né? Foi. Impressionante. A análise transversal que ele fez da peça em todos os sentidos. Coisas que eu Me nem descobri tinha, nele. coisas que eu nem tinha percebido, ele percebeu, E foi que bem ele no faz início, né? parte daquele movimento. Primeiras apresentações. E aí, loguinho, ele se colocou e sentou com a gente, conversou, Voltou para ver de novo. voltou para ver de novo. Chamou amigos. Foi sensacional. Então, talvez está na hora da ressignificação espacial e geográfica, né? A arte é linda. Talvez a gente precise de ir até, né? Voltar na época da Idade Média com as carroças. Gente, não quer dizer que a gente vai fazer cultos, preleções, missas, mas as pessoas vão em templos luxuosíssimos. Vai uma massa inteira no Templo de Salomão, vai outra na igreja, não sei onde, Aparecida. Agora um teatrinho desse, um mocozinho De desse. graça, né? Mocozinha é a palavra. Não é? Deu fome, né? Não justifica, não. O que falta, sabe, tá em outros pratos, não é nesse aí. A gente não devia receber só grana para montar, a gente devia receber a política, educação para público, a gente devia receber a público. Agora a gente fica caçando público no laço aqui, E porque assim, o governo deu uma graninha, e a você gente tem a fez- obrigação de fazer do jeito que ele quer. A gente fez 20 apresentações, né? Na primeira temporada eu fui à Lei Goiás levar os convites que é de um projeto do fundo. A moça não queria receber os ingressos porque aquilo era do fundo. Eu falei, não, mas eu estou trazendo um convite para a senhora assistir, a sua equipe. A Lei Goiás não podia. E aí levei, a menina recebeu o Ciro do FAC, mas só recebeu 20 apresentações, aí do conselho, que todos receberam também convites, do conselho veio apenas o Edson assistir. Do FAC não veio ninguém, Às que eu 49, saiba. no segundo tempo. Da Lei Goiás também não veio ninguém. E cobra pra gente umas cobranças ridículas, demora meses para responder, mas não vem ver o que é que eles estão pagando para acontecer. É um absurdo, é uma vergonha. Então, é triste. Agora bota uma massa aí, bota um programa. Não vou fazer comparação. Traz a Anitta, né? Já virou carne seca, né?